Maravilha, pessoal. Vamos trazer aqui mais um bloco de questões da prova da Codevasf, concurso Sebrasp realizado em 2024. Dessa vez, vamos adentrar no modelo de regressão linear simples. O modelo de regressão linear simples é uma coisa que aparece com probabilidade 1 nas provas da Sebrasp. Ou seja, sempre haverá questões envolvendo o modelo de regressão linear simples. E por isso mesmo, muitas vezes nós consideramos que esse assunto é até batido, é até fácil. Mas nós vamos ver que nessa questão aqui, você precisava ter muita atenção para não incorrer em erro aqui nessa prova da Codevasf. Por isso mesmo, nunca devemos subestimar as questões que aparecem na nossa prova. Então vamos lá, olha só. Nós vamos trazer aqui esse enunciado. Veja só, considere o modelo de regressão linear simples na forma. Então nós temos aí um modelo que é uma variável aleatória m explicada por outra variável aleatória n. Quem é o n? O n ele chama de número de mãos e eu quero chamar a sua atenção aqui para você não tentar entender o que seja essas variáveis. Só tenha em mente o seguinte, n nesse modelo ajustado é a variável explicativa. E quem que é o nosso m chapéu aí, ó? Representa a massa, vamos parar por aqui. M é uma massa e N é o número de mãos. Não importa para nós saber do que se trata essas variáveis, tá? Então, olha só, é um modelo ajustado pelo método dos mínimos quadrados ordinários e o seu coeficiente de explicação é igual a 0,9. O que significa isso? Coeficiente de determinação do modelo. É o poder de explicação desse modelo que aqui aparece, da variável m pela variável explicativa n. Então, tenha isso em mente. E nós temos uma amostra de 102 cachos. É a informação que ele nos traz nesse enunciado e uma série de itens aí para você avaliar. O que eu quero que você tenha em mente? Muito embora ele chame isso aí de MN, eu vou tratar isso aqui da seguinte maneira. Para mim, M é a variável resposta desse modelo e N é a variável explicativa. Por que que eu estou dizendo isso? Nós vimos no nosso curso o quê? Que um modelo é da forma y igual a alfa mais o beta que multiplica o x mais um termo de erro, ele é estimado pelos coeficientes alfa chapéu mais beta chapéu vezes o x, onde nós trabalhamos com as nossas fórmulas em termos de x e y. Basicamente, o que nós temos em mente? Aquela soma de quadrados, vale a pena a gente perder um tempinho aqui para entender isso. Eu chamo de SXX porque facilita os nossos cálculos. Aquela soma de produtos cruzados a gente chama de SXY, com I variando de 1 até N, e X menos a sua média e Y menos a sua média. E, por fim, SYY é a soma de quadrados em torno da média de Y. Então, é YI menos Y barra elevado ao quadrado. Isso aí é basicamente para facilitar os nossos cálculos. Tenha em mente que Y é igual a M e X é o nosso N nessa questão. Com isso, o que nós temos de
que isso nos ajuda a facilitar nas nossas fórmulas? A gente sabe que o beta é estimado por SXY sobre SXX e sabemos o quê? Sabemos que o alfa é estimado pela média de Y menos esse beta calculado vezes a média de X. Então, basicamente, a gente trabalha com essas fórmulas. Isso facilita muito os nossos cálculos. Agora, nós vamos partir para a avaliação desses itens em si. No item 96, olha só o que ele diz: 90% da variação do número de mãos por cacho pode ser explicada, né, pela massa do cacho. O que ele está querendo que você confunda aqui? Ele disse que nesse modelo, basicamente o que ele disse foi isso, ó, nesse modelo aqui, o R2 é 0,90, ou seja, é 90%. Mas observe que aqui ele fala que 90% da variação do número de mãos, aí olha só, esse número de mãos, quem é? É o N que eu falei para você. Pode ser explicado, né, pela massa do cacho. Então, esse aqui é o M que nós falamos aí no enunciado. Então, na verdade, ele está falando de um modelo que é N, que é igual um alfa', vou colocar assim, mais um beta', que multiplica M. Ou seja, aqui ele está falando de um outro modelo, invertendo as nossas variáveis resposta e variável explicativa. Em princípio, você podia imaginar o seguinte: não, ele está falando desse modelo aqui e não desse modelo aqui. Muito cuidado nessa hora. Muito cuidado por quê? Olha só, o que nós temos, o que nós sabemos já no nosso curso? Nós sabemos que o coeficiente de determinação vai ser igual a quem? Vai ser igual ao quadrado do coeficiente de correlação entre essas variáveis. Vou escrever aqui x e y, tá? Mas tenha em mente que isso aqui é m e n, considerando aqui essas variáveis. Então, olha só, se ρ ao quadrado é igual ao nosso coeficiente de determinação, o que significa? Vamos lembrar o seguinte, olha só. O coeficiente de correlação entre x e y é exatamente o mesmo coeficiente de correlação entre y e x. Isso aqui se baseia em quê? Se baseia no fato de que esse coeficiente é dado por SXY sobre a raiz de SXX vezes a raiz de SYY. Ou seja, o que nós chegamos à conclusão aqui? Uma vez que o coeficiente de determinação é 90%, e esse valor aqui do coeficiente, olha só, veja que esse valor é positivo, nós sabemos o quê? Que o coeficiente de correlação entre x e y é a raiz de 0,9, é a raiz positiva. Ou seja, o que acontece? Essa correlação entre x e y é exatamente a mesma correlação entre y e x, então, independente do modelo que eu considerar, seja ele esse modelo com n sendo variável explicativa, ou melhor, n sendo variável resposta, ou esse modelo em que n é uma variável explicativa, eles terão o quê? O mesmo coeficiente de determinação. Consequência de que eles têm exatamente a mesma
correlação. Portanto, olha só, esse item 96 é um item correto. Então, se chegássemos com pressa aqui nessa questão, poderíamos, talvez, errar por falta de atenção nesse item aqui. Visto isto, olha só, vamos passar aqui para a questão de número 97. Ele está falando aqui da estimativa da variância do coeficiente angular do modelo. Que modelo? O modelo que ele apresenta aqui. Ou seja, uma vez que a gente estima, vou colocar aqui novamente y, tá? Alfa e o beta do modelo. Esse beta é uma variável aleatória e ele tem uma variância associada a si. Qual é a fórmula dessa variância? Essa variância é dada pela variância estimada para o modelo sobre aquela soma de quadrados em relação a x. Aqui é sigma 2. Esse sigma 2 é o quê? Ele é a variância associada ao meu modelo. Então, esse termo de erro aqui, normalmente distribuído com média zero e variância sigma 2. É o pressuposto para esse modelo aí, e esse sigma 2 que aqui aparece, se trata desse camarada que nós temos ali acima. Então, tenha isso em mente. Ou seja, nós precisaremos o quê? Precisaremos estimar esse sigma 2 que ali está. E se você lembra muito bem, a estimativa de sigma 2 é obtida pela forma da soma de quadrados de erro da regressão sobre o n menos 2. Então, no modelo de regressão linear simples, nós temos aqui essa fórmula que é válida. Ora, veja só, ele nos diz aí o quê? Que o R2 é 90%. Com isso, o que eu posso escrever? A soma de quadrado de regressão sobre a soma de quadrados totais é igual a 0,9. Quem é a nossa soma de quadrados totais? A nossa soma de quadrados totais nada mais é do que o SYY que nós mostramos para você aqui anteriormente. É esse camarada que aqui aparece. Bom, dito isto, olha só, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que a soma de quadrados de regressão é 0,9, que multiplica a soma de quadrados totais, que eu vou escrever aqui diretamente como SYY. Dessa maneira aqui. Bom, feito isso, olha só, nós sabemos o quê? Soma de quadrados totais é igual a soma de quadrados de regressão mais soma de quadrado de erro. Então, temos aqui essa formuleta aqui. Bom, então, aliás, escrevi um R aqui, deixa eu modificar isso aqui. Correção aqui. Então, o que nós teremos? A soma de quadrados do erro é igual a soma de quadrados totais menos a soma de quadrados de regressão. Quem é soma de quadrados totais? É o YY menos o SQR é 0,9 SYY. Então, olha só, vamos ter isso aqui, 0,9 SYY. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar agora, olha só, com a fórmula da correlação. A correlação entre x e y, a gente sabe que é SXY sobre a raiz de SXX sobre a raiz de SY.
y. Portanto, olha só, da relação entre o coeficiente, nós sabemos que SXY sobre SXX é o beta do modelo, é o 3. Portanto, isso aqui é igual a 3, de tal sorte que SXY é igual a 3SXX. Além disso, a correlação é conhecida, então eu posso isolar a raiz de SYY em termos de SXY, aqui vai ficar o ρ e aqui vai ficar a raiz de SXX. Então, veja só, quando eu pego e elevo ao quadrado essa relação aqui, o que nós vamos ter? SYY é igual a SXY ao quadrado, ρ elevado ao quadrado, aqui é a correlação entre x e y, né, por óbvio, e aqui nós vamos ficar com o SXX. Portanto, veja só, SXY ao quadrado vai ser 9xy, ou melhor, 9SXX ao quadrado. Então, nós temos isso aqui, ó, 9SXX ao quadrado. Isso aqui vai ser 0,9, que é o ρ ao quadrado, e isso aqui vai ser o SXX. Portanto, o nosso SYY vai ser 10 vezes o SXX, fazendo as devidas simplificações nesse resultado. Então, tendo em mente esse resultado, nós voltamos na tela anterior, né? Veja só, quem é a variância do modelo? A variância do modelo é o SQE sobre N menos 2. Isso aqui vai ser 0,1 SYY, mas quem é o SYY? É 10 vezes o SXX, como vimos aqui. Então, olha só, o SQE vai ser, então, igual ao SXX. Ora, o que nós queremos? Queremos a variância associada a esse beta-chapéu. Então, a variância associada ao beta-chapéu vai ser o quê? O sigma 2 do modelo, que é o SQE sobre N menos 2, olha só. E quem é o SQE? É o SXX, então isso vai ficar SXX sobre N menos 2 sobre o SXX. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre SXX. Finalmente, nós chegamos à conclusão de que a variância do modelo vai ser 1 sobre N menos 2. Quem é o N no modelo? O N no modelo foi dado por 102. N menos 2 é igual a 100. Portanto, olha só, isso aqui vai ficar 1 sobre 100 igual a 0,01. E isso é exatamente o que apareceu aqui no item 97. Portanto, o nosso item 97 é um item correto aí nessa questão. Então, note que nós fizemos aqui um trabalho algébrico, mexemos aqui com essas fórmulas para chegar a essa conclusão. Vamos passar, então, agora para a questão de número 98. O que nós vemos na questão anterior? Nós vimos que o SYY é igual a 10 vezes o SXX. Aqui, ele pede o desvio padrão das massas, lembrando que esse aqui é o nosso M, que é o nosso Y. E ele fala que esse desvio padrão das massas é inferior ao desvio padrão dos números de mãos. Os números de mãos é o nosso N, que é o nosso X. Ora, SYY é a soma dos desvios quadráticos em relação a Y. Então, o que nós temos?
Se eu dividir isso aqui por N e dividir isso aqui por N, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a variância dessas observações x e y. Então, o que eu tenho aqui? A variância de y, correspondente ao nosso m, é 10 vezes a variância de x, correspondente ao nosso n. Portanto, olha só, o desvio padrão associado a essa variável y, que é o nosso m, é igual a 10 vezes, ou melhor, aqui, olha só, vai ser raiz de 10 vezes o desvio padrão associado a y. Apenas apliquei a raiz quadrada dos dois lados dessa igualdade. Com isso, o que nós concluímos? O desvio padrão associado a y é maior do que o desvio padrão associado a x. Coloquei y ali, mas eu queria colocar o x. O x é o nosso n, que é o número, né, de cachos, o número de mãos por cacho, né? E o y é o nosso m, que é a massa desse modelo. Por isso que eu falei, vamos ter em mente apenas x e y para a gente não se perder nessa questão. Então, o desvio padrão é superior e não inferior. Portanto, esse item aqui, o item 98, é um item que está errado aqui nessa questão. Passando, então, para a questão de número 99, mais uma vez, olha só, uma questão aqui passível de erro, se nós lembrarmos o quê? Se nós formos apenas pela correlação que eu falei, essa correlação vai ser a raiz quadrada do coeficiente de determinação. Mas essa correlação aqui, lembrando que o meu x é o n e o meu y é o m, né? É a correlação entre m e n, que a gente já viu que é igual à correlação entre n e m. Portanto, nos nossos dois modelos considerados, seja o modelo em que m é a variável resposta, ou seja no modelo em que m é a variável explicativa, esse ρ vai ser a raiz de 0,9. Não confundir com o que ele está pedindo aqui, olha só. Ele está querendo a correlação entre o valor estimado e o número n, que é o nosso x aqui, no nosso caso. Ora, o valor de n, o que a gente tem? Se a gente pegar um n1 aqui, nós vamos ter um m estimado pelo quê? Pelo modelo ajustado, que é 10 mais 3 vezes o n1. Se nós pegarmos um n2 aqui, nós vamos ter um ponto que é 10 mais 3 vezes o n2. E assim sucessivamente, se nós pegamos aqui um n qualquer, aqui é 10 mais 3 vezes o n. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Os pontos n e m estimado são de tal sorte, olha só, que eles têm uma fórmula determinística aqui para eles, depois que eu estimo o modelo, né? Então, depois que eu estimo o modelo, tem uma relação direta entre n e m chapéu. Ou seja, m chapéu é função de n. O que isso significa estatisticamente? Que a correlação entre n e o m estimado é exatamente igual a 1, porque m estimado é obtido por uma fórmula direta que é função de n. Portanto, essa correlação é igual a 1, não tem muito segredo aqui nessa questão. Esse é um item correto, apenas o cuidado na interpretação do que ele está mostrando aqui para você nessa questão. Finalmente, nós chegamos aqui na questão de número 100,
onde ele diz o seguinte, olha só, se nós pegarmos o modelo em que N, ou seja, um modelo em que N chapéu é um alfa linha mais um beta linha vezes o M, agora M é uma variável explicativa, ele diz assim, ele diz que esses coeficientes vão ser 10 sobre 3 e M sobre 3. O que a gente viu do modelo original? A gente viu que o beta do modelo original é igual a 3, e esse beta é calculado como SXY sobre SXX. Agora, o que nós temos? Nós temos um novo beta, que eu estou chamando aqui de beta', e esse beta' vai ser o quê? Vai ser o SXY, lembrando mais uma vez, o nosso X é o nosso N original e o nosso Y é o nosso M original, a nossa massa. Agora, olha só, quem que está sendo a variável explicativa aqui? É o M, que nós consideramos Y. Portanto, quem entraria aqui nesse denominador? O SYY. Lembrando que o SXY não muda, porque ele é a soma dos produtos cruzados, né? XI menos X barra, YI menos Y barra, com I variando de 1 até N. Então, seja nesse modelo aqui, ou seja nesse modelo aqui, o SXY vai ser exatamente o mesmo. Só que nós obtivemos o quê? Obtivemos que o SYY é igual a 10 vezes o SXX nas questões anteriores. Então, veja só, o novo beta' estimado pode ser escrito como? Lembrando, ó, que isso aqui era igual a 3, portanto, isso aqui é igual a 3. Olha só. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Vou botar SXY sobre, em vez de SXX, ou melhor, em vez de SYY, eu vou botar 10 vezes SXX. Mas nós já sabemos o quê? Quem é SXY sobre o SXX, que é exatamente o 3 que aparece aqui. Portanto, o que nós temos? O novo beta desse modelo em que N é a variável resposta, eu chamei de beta', vai ser o 3 sobre o 10. E não 1/3, como ele mostra aqui, ó. Ele está dizendo aqui que esse beta' seria 1/3. Portanto, eu já posso concluir que esse item 100 é um item que está errado nessa questãozinha aqui da Sebrasp. Portanto, olha só, muito importante você verificar o quê? Ler com bastante atenção essas questões, porque muito embora regressão linear simples seja questão batida na Sebrasp, sempre cai toda prova de estatística para concurso, ou melhor, todo concurso de estatística, né? Aparece uma questãozinha de regressão linear simples. Se você for desatento, você pode errar uma questão que seria para você garantir aí os seus pontos, tá? Então, eu espero que tudo isso aí tenha ficado claro para você. Se você está vendo essa aula aqui na plataforma, vou deixar aqui abaixo para você os slides com uma resolução mais organizada dessas questões. Se você está vendo no YouTube, quer ingressar aqui no curso de Estatística para Concurso, link na descrição no vídeo e no primeiro comentário fixado. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.